Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem, povo bonito? Bom dia. Deixa eu admitindo o pessoal aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Show de bola. O sinal é bom aí no Taj Mahal? Aqui é tranquilo, rapaz. A minha internet é boa, entendeu? Então eu viajo o mundo e show de bola. Você gosta de ficar dando aula sempre no mesmo lugar? Não é comigo, não. A gente tem que viajar o mundo para conhecer coisas novas. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia para os outros também que chegaram depois. Eu estou admitindo aqui o pessoal que está chegando. Deixa eu Deixa eu abrir aqui um negócio que eu quero fazer com vocês hoje, antes de começar. Temos 19 mil participantes neste momento na nossa sala. Não sei. Surpreenda. Pode ser uma coisa que eu não gosto. Me surpreenda. Beleza, pessoas lindas, é o seguinte, eu não vou esperar os outros não. Temos 19, senão não dá tempo de fazer tudo que eu quero fazer com vocês hoje. Ó, primeiro recadinho então, a nossa atividade avaliativa de história está encerrando hoje. Então, caso você não tenha feito ainda, de história não, de filosofia, está encerrando hoje. Então, se você não fez ainda, faça. Não. Oi? Samira, tá tudo bem? Desculpa, professor, mas sem querer. Tranquilo. Então, caso vocês não tenham feito ainda, por favor, façam, terminem, tá? E eu já vou aqui preparando, então, para a nossa atividade de superação também, que alguns terão de fazer, né? Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma revisão aí de todos os tópicos que nós vimos durante esse bimestre. Caso, de repente, você não tenha feito a atividade avaliativa, ele também pode te ajudar de alguma forma, tá? Mas eu quero começar fazendo essa revisão, fazendo uma checagem aqui de como vocês estão. Deixa eu pegar aqui. Eu lembro que lá no começo do ano, eu fiz com vocês, no começo das nossas aulas remotas, eu fiz com vocês um quiz. E eu quero repetir esse quiz aqui junto com vocês, tá? Então eu vou... Só um segundinho. Aquele que a gente usou o linkzinho. Exatamente. Eu vou mandar o link para vocês aqui, vocês vão entrando. São poucas questões, só para a gente dar uma desenferrujada aí no começo da aula. E depois eu vou comentar em cima dessas questões. E aí eu vou abrir o meu PowerPoint aqui também para a gente fazer uma revisão, dar uma passada nos principais tópicos que nós vimos, tá? Deixa eu ver aqui onde está o chat. Aqui o chat. Deixa eu pegar o chat. Voltando aqui. É que está chegando gente aqui de novo. Bom dia para os que chegaram agora. Então, ó, eu estou colocando aqui no chat, eu coloquei para vocês o link. Clica aí, por favor, entre com o seu nome, tá? Para eu saber depois quem é cada um mesmo. Coloca o nome o nome e a turma, por favor, para eu saber quem é, beleza? Clica em cima do link. Eu mandei só para um. Ah, verdade. Tô vendo aqui que eu mandei privado. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, tá, aqui. Peraí, aí agora vai para todo mundo. Beleza. Seguinte, gente, então clica aí nesse link, tá? E vocês vão entrar lá no Quizzes. Eu quero que vocês respondam essas questões antes da gente fazer a nossa revisãozinha aqui, tá? Estou esperando vocês aqui. Manda bala aí. Não esquece de colocar a turma. Naila, eu vou... A Naila, você é da 101, né? 102, isso.
Vamos lá, gente, rapidinho. Só clicar no link que você já vai ser direcionado para lá. Ó, coloquei o link aí de novo. Pode já iniciar o quiz? É que na verdade quem inicia sou eu. Se você clicar aí, ele não vai iniciar. Eu vou esperar porque daí a gente começa junto. Quem fez a pergunta após iniciar o quiz? A Elo. Elô, você já colocou seu nome? Já. Você já colocou e já entrou? Sim. Ah, tá. Não, Então quer tá. dizer, só não iniciei o troço, que tem que ser pra Deixa eu ver você. aqui. Deixa eu ver aqui. Não, pode iniciar e coloca o seu nome então. Quando você inicia, na verdade, você entra. A hora quem vai dar o start sou eu. Mas clica no iniciar. Clica no iniciar, coloca o seu nome e aí você vai entrar na sala. Ah, tá. Beleza. Temos 15 participantes até agora. Aí, agora você entrou. Elô 16. Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui. Cadê? Eu ainda apanho desse Zoom ainda. Oh, Jesus. Vamos lá. Gente, eu vou soltar então. Todo mundo tá aqui? Agora acho que tá. 21 na sala comigo. E... Oh, Jesus. Sumiu. Ah, tá aqui. 17. Tá faltando algumas pessoas aqui ainda. 18. Alguém não conseguiu? Alguém tá com dificuldade de entrar? Não? Tá, eu vou soltar aqui, então, caso você não tenha entrado ainda, você pode entrar na sequência, só vai ter menos tempo para resolver. São questões bem simples, tá? Só para a gente dar uma desenferrujada aí. Vamos lá. Vou soltar. Eu vou ficar quietinho para que vocês consigam ler, tá? Se você quiser desativar a música, tem essa opção também lá em cima. Tem tipo uma caixinha de som assim, é só você clicar ali, tá? Eu vou ficar quietinho então para vocês conseguirem ler, porque diz que quando eu fico falando atrapalha. Pronto, fiquei quieto. E vamos encerrar. 5, 4, 3, 2, 1 e finish. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões. Vocês estão me ouvindo bem? Está aberto aqui o microfone. Está me ouvindo? Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo colar a imagem. Acho que não. Não consigo. Tá, galera, deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês acharam dessas questões? Como vocês foram no geral? O que vocês acharam? Tranquilo ou não? Diz aí. Podem ser sinceros. Se for pela sinceridade, minha mente ainda não tá funcionando. Professor, tô morrendo de sono. Por quê, Elô? Por que você acha isso? Porque eu tô morrendo de sono, professor. Tô com sono. Você foi mal no quiz? Deixa eu ver. Acho que eu devo ter tirado 0, porque minha mente não foi. Não, Elô, eu vou te falar o que acontece. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Fica tranquilo. Vocês vão... Peraí. Share. Aqui. Share. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela aí, né? Olha só, o resultado da sala de forma geral foi horrível, muito, muito ruim. Vocês erraram a maioria das questões. Só que é o seguinte, depois que eu olhei aqui, eu comecei a ficar desesperado. Falei, gente, mas o pessoal está errando tudo. E aí eu prestei atenção e eu vi que eu cometi uma grande gafe, peço desculpas. Eu compartilhei com vocês o quiz do segundo ano, ao invés de compartilhar o do primeiro ano. É por isso que vocês não estavam acertando quase nada. Então, a intenção foi boa, mas a execução foi péssima. Vai ser bom porque quando eu aplicar esse quiz depois para o segundo ano,
Eu vou ver se a aula foi válida, porque para uma turma que ainda não assistiu às aulas, vocês erraram a maioria das questões. Então tá certo. Beleza? Então não se assuste. Desculpa. Eu fiz o quiz do primeiro ano e compartilhei na hora de fazer aqui, de dar o start, eu compartilhei o quiz do segundo ano, por isso que vocês não conseguiram. Deve ter notado, né? Pelo que eu estou vendo aqui pelas respostas também, por exemplo, na primeira aqui, ó, só 2 acertaram, eu imagino que foi no chute. 15 erraram. Na segunda, a segunda ainda vocês foram bem pela dedução, provavelmente aí a gente conversou muito sobre Platão e tal, e a segunda que a gente viu alguma coisa sobre Platão, o pessoal acertou. Mas as outras, no geral, foi ruim, mas é por isso, tá? A gente vai ver filosofia política o ano que vem. Foi uma falha minha, uma gafe, desculpem. A ideia era fazer um quiz sobre filosofia medieval, mas na hora de soltar ali, eu acabei soltando errado. Mas é o seguinte, então, uma vez que o quiz não deu certo, porque eu cometi essa gafe, não dá tempo da gente fazer de novo. Fica para uma outra aula. Eu quero fazer com vocês hoje, então, essa revisão. Para aqueles que vão fazer a superação, e depende para aqueles que não fizeram ainda, né? De qualquer forma, isso aí vai ajudar, beleza? Então, eu vou... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ajustar aqui para ficar de um jeito bom para mim também conseguir enxergar vocês. Caso você tenha alguma dúvida, vai parando aí, interrompendo a aula, tá? E faça a sua pergunta. Seguinte, galera, nós estudamos então esse bimestre filosofia medieval. Eu vou dar uma passada aqui em alguns dos principais filósofos. Dá tempo de falar sobre todos eles? É óbvio que não. Quando a gente está falando de história medieval, de filosofia medieval, nós estamos falando de um período muito extenso. Se é assim para a história, é a mesma coisa aqui para a filosofia. Nós temos um período aí de, grosso modo, aí, 1000 anos. Então, imagina que muita coisa mudou neste período. Por mais que as transformações elas fossem mais lentas do que nos dias atuais, então eu digo assim, no momento em que nós vivemos atualmente, as transformações que ocorrem na sociedade, elas ocorrem numa velocidade muito maior. Então, se você pegar assim, a vida de uma pessoa há 20 anos atrás, há 30 anos, né, ela era completamente diferente da vida que nós temos hoje. É isso que nós estamos fazendo aqui. A aula remota era algo impensável há 30 anos atrás. Mas, nesse período que nós estamos analisando aqui, as transformações elas eram mais lentas, não eram tão rápidas assim. A visão de mundo muda tão rápido, o estilo de vida muda tão rápido, não era assim tão rápido. Mas, num período de 1000 anos, é óbvio que nós temos grandes transformações e muitos nomes importantes surgiram. Então, não dá tempo de ver todos esses nomes, são muitos nomes, mas eu selecionei alguns, pincelei alguns, tendo como critério aquilo que de repente tem aparecido mais, que alguém tem cobrado mais no PAS e nos vestibulares, e também alguns que eu considero assim importantes para a nossa formação enquanto indivíduos, tá? Dentro dessa ideia de filosofia medieval. Beleza? Então, aqui depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo esse slide da revisão para vocês, mas tem alguns, basicamente, o que eu coloquei nesses primeiros slides aqui, foi uma contextualização histórica do período medieval. Então, algumas coisas que vocês já conhecem, né? Que vocês têm trabalhado na disciplina de história. Então, você sabe que neste período aí, durante o período medieval, é um momento de expansão islâmica, você sabe. Então, aqui você tem um elemento importante, porque o cristianismo ele se desenvolve dentro do Império Romano. Lembra disso? Então, à medida que o cristianismo começa dentro do Império Romano, em uma parte do Império Romano, aquela parte ali da Galileia, então aquela região onde Jesus nasceu, ela era dominada pelo Império Romano. A partir dali, o cristianismo ele começa a se espalhar, sendo que, no primeiro momento, o cristianismo vai ser perseguido pelo Império Romano, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai conquistando novos adeptos. E essa conquista de novos adeptos se deve, inclusive, à reflexão filosófica que é feita dentro do cristianismo. Por quê? Você vai perceber que a filosofia vai ser utilizada neste momento. Lembra que, basicamente, dentro da Idade Média, a filosofia ela é utilizada como um instrumento para você, não diria justificar, mas para você racionalizar a fé. Exatamente por quê? Porque à medida que o cristianismo vai se desenvolvendo dentro do Império Romano, você precisa de argumentos racionais para convencer outras pessoas e outros povos. Então, é nesse sentido que eu vou colocando esse contexto histórico.
Por quê? À medida que ele vai se desenvolvendo dentro do Império Romano, vai ganhando força, dentro dessa estrutura também vai surgindo uma instituição. Então, lembre o seguinte, no primeiro momento, o cristianismo, ele é descendente do judaísmo. Jesus Cristo, quando ele nasce, Jesus nasce como um judeu, não existe uma criação de uma instituição num primeiro momento. Os seus discípulos começam a se espalhar ali pelo mundo, tal, e vão espalhando a sua mensagem. Com o passar do tempo, dentro do Império Romano, surge então uma instituição que é a Igreja Católica, certo? A Igreja, então, ela surge como uma instituição dentro do Império Romano. E aí você tem todo um esforço exatamente para tentar refletir sobre a fé. Basicamente, a filosofia medieval, então, é isso. A filosofia medieval ela vai se debruçar e vai tratar basicamente sobre as questões relacionadas à fé. Você deve ter notado que quando nós temos nas aulas de filosofia medieval, a gente fala muito sobre essa questão de Deus, sobre a existência de Deus, sobre outros elementos relacionados à religiosidade, porque o grande esforço é exatamente esse. O que eu coloquei aqui? O que é ser filósofo na Idade Média? É interessante você notar que o termo filósofo, no primeiro momento, ele não é bem visto dentro da igreja. Isso aí vai mudar com o passar do tempo. Tanto que, no primeiro momento, essas pessoas que refletem sobre as questões de fé, elas são chamadas de santo. Então, você tem ali o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo. São chamados de santo porque o termo filósofo ele é muito mais aplicado para os filósofos de origem islâmica, para os pensadores de origem islâmica e para pensadores de origem pagã. Até porque, nesse primeiro momento, nos primórdios aí da igreja, você tem uma certa rejeição à filosofia, vista como algo um instrumento também pagão de reflexão. Porque nesses primórdios aí, o que você tem basicamente é aquela filosofia, a filosofia grega, que ainda está ecoando ali dentro do Império Romano. Com o passar do tempo, alguns pensadores cristãos começam a perceber, então, a importância da filosofia, desse instrumento de reflexão, exatamente para convencer, deixa eu pegar aqui, para convencer os incrédulos. Eles são chamados dessa forma, aqueles que não creem. Então, vocês devem ter notado nas nossas aulas aqui, que muitas vezes, quando eu apresento um argumento racional para a existência de Deus, isso aí, de certa forma, as pessoas gostam, né? Então, quando eu trago uma explicação para algum elemento, olha só, esse argumento aqui, de certa forma, poderia mostrar a existência de Deus. Deixa eu admitir alguém que está chegando. Então, os incrédulos geralmente têm essa necessidade de racionalizar sobre a fé. É isso que os medievais diziam. E aí, depois que você se dá por convencido da possibilidade da existência de Deus, aí a fé é apresentada a essas pessoas. Lembrando que, na visão dos medievais, a filosofia ela é menor do que a fé. A filosofia é um instrumento que está a serviço da fé. Beleza? Alguns pressupostos que vão ser usados por todos os filósofos medievais é a ideia de Messias, né, de que Jesus Cristo é o Messias prometido nas Escrituras, e também a ideia de queda. A ideia de que o ser humano, o indivíduo, ele foi criado por Deus, mas que ele passou por um processo de queda em virtude do pecado e precisa agora de uma restauração. Como vai se dar essa restauração? Você repara que vai ser um processo que vai mudar com o passar do tempo. No auge do período medieval, a restauração era feita exatamente por essa instituição que surgiu dentro do período medieval, chamada Igreja Católica. Então, dentro do feudalismo, você deve se lembrar das aulas de história, existe uma estrutura onde você tem no topo ali você tem a nobreza, você tem o clero e você tem os servos. Vocês se lembram dessa estrutura, né? Então, qual é a função da igreja, basicamente, dentro dessa estrutura? Fazer a ligação entre Deus e o homem. Essa é a função. Então, a filosofia medieval, nesse sentido, ela se desenvolve para justificar, para legitimar esse papel da igreja como intercessora. Mas você vai notar que no final do período medieval, nós não chegamos lá ainda, não vamos falar sobre isso aqui, mas até mesmo esse papel da igreja, ele passa a ser questionado, o papel de intercessor.
quando você tem ali o Martinho Lutero, ele promove uma verdadeira revolução, porque ele diz o seguinte: não, olha, o indivíduo ele pode chegar a Deus. De fato caímos, mas o meu acesso a Deus ele não está negado. Eu não preciso de uma instituição que faça essa ligação. E aí nós temos todas aquelas transformações que são bem características do período moderno. Vocês têm visto isso aí nas aulas de história. Né? Deixa eu trocar aqui, deixa eu pegar o meu passador aqui, que vai ficar mais fácil de eu trocar do que com o mouse. Aqui. Ou não, talvez, né? Deixa eu ver. Não está passando. Vai, passa, Jesus. Vamos por aqui mesmo. Certo. Pessoas lindas. O primeiro elemento que vocês precisam destacar quando nós falamos de filosofia medieval é isso aqui. Existem dois grandes momentos bem distribuídos aí. Se você não anotou aí no seu caderno, seria interessante você anotar. A patrística e a escolástica. São dois momentos bem claros, assim, bem divididos. Se nós fôssemos para um curso de filosofia medieval mais aprofundado, daria para dividir isso aqui em outros momentos, tá? Mas para o ensino médio, aquilo que a UEM geralmente cobra, e os vestibulares de forma geral, o Enem também, a gente faz essa divisão em dois momentos, a patrística e a escolástica. Sendo que a patrística são aqueles primeiros momentos ali, onde você tem a construção do corpo de doutrinas da religião cristã. Existem muitas discussões, lembrando que o cristianismo que chega ao Brasil, e o que a gente acaba se debruçando muito mais, é o cristianismo que se desenvolve na Europa Ocidental, que é esse que vai crescer dentro da Igreja Católica. Mas esse não é o único cristianismo que surge, tá? Enquanto instituição. A partir da mensagem de Jesus Cristo, você tem o surgimento da Igreja Católica Romana, mas você tem também o surgimento de outras comunidades cristãs, algumas na África, outras ali no Oriente, no Império Oriental, aquilo que nós vamos chamar de Império Bizantino, tanto que no século XI, vocês devem se lembrar também da aula de história, ocorre um cisma dentro da igreja, chamado Cisma do Oriente, no ano 1052, que promove ali o surgimento da igreja católica, da igreja cristã ortodoxa, que vai estar atuando ali dentro do Império Bizantino. Tá? Então, existem todas essas discussões desses primórdios da igreja, aí, desde o século I até o século VIII, e a construção desse corpo de doutrinas a partir de uma reflexão filosófica. Tá? Depois, no segundo momento, nós temos a escolástica do século IX ao século XVI. Já eu comento um pouco mais sobre o que é a escolástica, então. Beleza? Principal nome da patrística, sem dúvida nenhuma, ainda nos primórdios, olha só, se você olhar o período em que ele viveu, você vai notar ali século IV, século V, no momento ele passa por aquele período em que Roma está sendo atacada pelos bárbaros, inclusive esses ataques bárbaros à cidade de Roma faz com que Agostinho escreva esse livro aqui, ó, A Cidade de Deus. E esse outro livro aqui, Confissões, também é bem interessante, tá? Então, o primeiro é esse, né, que nós vamos destacar. Não são os únicos, tá, gente? São os dois mais conhecidos. Confissões, onde ele faz um relato aí sobre a sua vida. Inclusive, muita coisa que nós conhecemos sobre a vida do Agostinho é a partir dessa autobiografia que ele faz no livro Confissões. Esse livro Confissões, ele é muito legal. Ele traz diversas reflexões, como, por exemplo, uma que o pessoal sempre se questiona, né? Se Deus criou o mundo, quem é que criou Deus? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas o Santo Agostinho reflete sobre essa questão nesse livro aqui, Confissões. Nesse outro livro, Cidade de Deus, ele vai estar fazendo uma divisão ali. Não se esqueça, ó, eu até destaquei em amarelo aqui, que o Santo Agostinho, de certa forma, ele vai cristianizar as ideias platônicas. Aquele conceito de mundo das ideias, de mundo sensível, é um mundo sensível é esse que a gente toca, que eu posso ver, enxergar, cheirar. Então, o Santo Agostinho ele vai cristianizar isso aí, dizendo que existe sim um mundo sensível, que é esse mundo que nós estamos observando aqui, que está ao nosso redor, e existe um mundo, aí ele vai chamar de não mundo das ideias, ele vai chamar de mundo de Deus, ou a cidade de Deus, que é para onde as almas estão, aqui esse mundo perfeito que não muda. Tá? Seguindo um pouquinho à frente, os principais conceitos que você precisa destacar aí do Santo Agostinho e lembrar é que ele vai trabalhar sobre a origem do mal,
Então, por que existe o mal? Essa era uma questão que os descrentes, né, faziam para, não só para Agostinho, mas para todos os cristãos. Se Deus é bom, se ele é todo-poderoso, então por que existe o mal? E aí ele trabalhava da seguinte maneira, ele vai refletir sobre isso e vai dizer o seguinte: o mal, na verdade, não existe enquanto substância. E lembra que aqui eu preciso que vocês resgatem aqueles conceitos que nós trabalhamos no primeiro e segundo bimestre. Quando a gente fala de substância, você se lembra o que o Aristóteles chamava de substância? Substância é tudo que existe, tudo que pode ser tocado. Então, meu controle, o celular, essas coisas são substâncias. Eu sou substância. Então, o mal ele não existe enquanto substância. O mal, na verdade, ele é uma consequência. Nós temos 10 minutos. O mal, na verdade, é uma consequência da separação de Deus. E aí ele ilustra isso, inclusive, da seguinte forma. Ele diz assim, não, o frio ele também não existe. O que existe é o calor. O calor existe. À medida que você tem moléculas que vão se acelerando cada vez mais ali, ela desprende energia e isso é o calor. Então, o calor existe. O frio não. O frio é a ausência de calor. Então, quanto mais você se separa, você se afasta de uma fonte de calor, mais você sente frio. A escuridão é a mesma coisa. A luz existe. Né? Se você pega uma lanterna, você liga a lanterna, você vai ver um facho de luz na escuridão. Mas o contrário não pode ser feito. Você não consegue pegar uma lanterna de escuridão e num dia claro você liga e você vê um facho de escuridão. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque a escuridão não existe enquanto substância. A escuridão, na verdade, é a ausência de luz. E ele faz esse paralelo aí também com a existência do mal. Ele diz o seguinte: Deus concede o livre-arbítrio para os indivíduos. E a existência do mal dentro de mim ou no mundo, ela ocorre à medida que eu me separo de Deus, à medida que eu me distancio de Deus. Então, se eu me aproximar de Deus, o mal ele vai desaparecendo também. Se o mundo se aproxima de Deus, o mal ele desaparece. Então, o mal, na verdade, é uma consequência do livre-arbítrio que eu tenho. O livre-arbítrio para me afastar da fonte de toda a bondade que é Deus. Beleza? Então, esse conceito de origem do mal e de livre-arbítrio, ele é bem importante dentro de Agostinho. Inclusive, é ele que vai desenvolver esse conceito que é muito utilizado por diversas igrejas cristãs, ou nos dias de hoje, que é o conceito de livre-arbítrio. Tá? Ele que vai desenvolver. Só que aí você pode dizer assim, bom, mas então foi ele que criou essas coisas, então coisa da cabeça dele. O Agostinho entendia que não. Ele diz o seguinte, olha, toda verdade, até agora tem uma frase que eu queria dizer aqui, mas essa frase não é dele, acho que é do Santo... Caramba, fugiu o nome. Não é do Anselmo, Erasmo? Santo Erasmo? Tá, não vou perder tempo com isso não, para tentar lembrar, mas tem um outro nome importante da patrística que diz assim, toda a verdade, não importa quem a tenha dito, ela provém do Espírito Santo. É interessante essa frase, ó. Toda a verdade, não importa quem a tenha dito, ela provém do Espírito Santo. E isso vai ao encontro dessa ideia de iluminação do Santo Agostinho. De acordo com a teoria da iluminação, ele diz o seguinte, olha, o Platão, ele estava correto quando ele disse que à medida que nos aproximamos do mundo das ideias, nós nos aproximamos da verdade. Esse mundo das ideias é o mundo de Deus, a cidade de Deus. Só que é o seguinte, não é através da razão que eu vou acessar esse mundo das ideias. A razão me ajuda, ela é um instrumento importante para refletir sobre a minha fé. Mas o que me aproxima da verdade é Deus. O que me aproxima da verdade é a iluminação. Por isso que eu coloquei aqui, ó, essa imagem, eu fiz uma brincadeira aqui, né? Atrás está o Santo Agostinho, na verdade ele tem um coração, e aqui você tem uma luz, olha só, que é a verdade. Então, a verdade ilumina o coração, a verdade ilumina a mente do homem e ele escreve, então, aquilo que vem a partir de Deus. E é claro que essa é uma verdade, na visão do Santo Agostinho, é uma verdade limitada. Por quê? Porque a mente humana não é capaz de compreender tudo aquilo que existe em Deus. Mas, de certa forma, apesar da minha limitação, eu consigo compreender algumas coisas se eu me aproximo dele e permito que ele ilumine a minha razão, certo? Então, esse conceito de iluminação é extremamente importante
dentro de Santo Agostinho, tá? Seguindo aqui, então, outro filósofo que nós vimos aí também desse período medieval, desse período patrístico, foi o Boécio. Lembra que o Boécio, eu não vou me deter muito no Boécio aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas o Boécio, ele foi ministro do Teodorico, viveu também nesse período aí bastante conturbado, né, da presença dos bárbaros. O Teodorico, inclusive, ele era um imperador, mas ele já era de origem bárbara, e ele acabou sendo preso, acusado ali de traição. Ele estaria supostamente conspirando contra o imperador, pedindo auxílio do imperador bizantino. E na prisão ele vai escrever a sua principal obra, que é a Consolação da Filosofia, na qual uma mulher, ele usa a alegoria de uma mulher, essa mulher vem visitá-lo na prisão e trazer algumas consolações para ele. Tá? E lembra que logo no livro 1 ele pergunta assim, olha, que injustiça, eu estou aqui, eu não cometi nada de errado, porque isso acontece com as pessoas boas e tal. E aí a filosofia, então, essa mulher, ela começa a consolá-lo, dizendo, olha, todas as coisas são regidas por Deus, você não é a primeira pessoa do mundo que está sendo injustiçada, mas Deus sabe o que é melhor para você. E se você olhar lá para frente, você vai ver que isso foi o melhor, embora você não entenda o que está acontecendo hoje. Perceba que muitas das mensagens, muitas das coisas que nós falamos hoje, elas foram refletidas nesse momento. Então, isso que você diz aqui, quando você diz assim, olha, embora não entenda o que está acontecendo hoje, eu sei que Deus sabe o que é melhor. Deus conhece o fim desde o princípio. E se eu fosse Deus, eu estaria fazendo a mesma coisa. Embora eu não entenda o que está acontecendo hoje, eu sei que lá na frente eu vou entender. Essa é uma reflexão que aparece aqui no Boécio. Aparece exatamente aqui. Então ele vai refletir sobre diversas coisas, sobre essa injustiça, ele vai falar sobre a felicidade, que a felicidade ela só está em Deus, e esses são os principais pontos aqui, que o verdadeiro sábio não é aquele que acumula bens, mas que é aquele que sabe viver com aquilo que tem, próximo de Deus, sendo justo, sendo honesto. Lembrando que a ideia de justiça no período medieval está exatamente na ideia de você se aproximar de Deus, de você fazer caridade, tá? Seguindo, nós falamos sobre o Anselmo de Cantuária, e esse aqui eu achei bem legal. E o seu argumento, eu coloquei errado aqui, conceito, não é conceito, é argumento. O seu argumento ontológico para a existência de Deus. Vocês se lembram? Eu queria ter feito essa aula ao vivo, mas ela acabou sendo gravada. Não sei se vocês conseguiram pegar muito bem a ideia do argumento ontológico dele, que é basicamente a seguinte, ó. Você consegue pensar que Deus existe. E quando você pensa que Deus existe, como você pensa a existência de Deus? Deus é aquele ser sobre o qual nada maior pode ser pensado. Lembra disso? Então, Deus é aquele ser sobre o qual nada maior do que ele pode ser pensado. Beleza, então segura isso. E se você pensa em Deus, então ele existe, ainda que somente na sua mente. Então, Deus existe, ainda que só na sua mente. Agora, aquilo que existe no mundo real é maior do que aquilo que só existe na sua mente. Então, por exemplo, eu sou maior do que o Saci Pererê. O Saci Pererê, ele existe, mas existe só na minha mente. Eu existo no mundo real. Então, aquilo que existe no mundo real é maior do que aquilo que só existe na sua mente. Mas, se Deus é aquilo sobre o qual nada maior pode ser pensado, então ele precisa existir no mundo real. Porque se ele existe só na sua mente, então existiria algo maior do que aquilo sobre o qual nada maior pode ser pensado. E isso é uma incoerência, certo? Então, esse é o conceito, é a ideia, né? A ideia, o argumento ontológico para a existência de Deus. Se eu consigo pensá-lo dessa forma, como algo gigantesco, algo sobre o qual nada maior pode ser pensado, então ele existe no mundo real. Galera, tenho 2 minutos. Vocês conseguiram entender bem esse argumento ontológico para a existência de Deus? Tranquilo? Eu achei ele muito bem, bem elaborado, assim, muito bem pensado esse argumento do ponto de vista da lógica. Eu achei incrível. Bom, a escolástica. A escolástica ela vai surgir então a partir do século IX como um fruto aí do desenvolvimento das universidades. Tá? O termo escola, ele está diretamente ligado aí com as universidades. E com a metodologia utilizada por esses estudantes agora, sobre se debruçar sobre uma obra, refletir sobre ela, comparar com outras. Então, esse método da escola é o que a gente vai chamar de método escolástico, e ele vai estar direcionando, então, as pesquisas. E reparem que é um tipo de método que é utilizado até hoje nas universidades. Você não pode se esquecer que as universidades, elas surgem dentro de um contexto
da Igreja Católica, certo? Ela surge dentro da Igreja. Eu tenho menos de 1 minuto aqui para falar sobre o Santo Agostinho, sobre o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino é o principal nome da escolástica, tá, gente? Eu vou pular aqui para frente, porque talvez as principais obras, né, do Tomás de Aquino, mas um ponto importante que eu queria refletir com vocês e deixar aqui para vocês sobre o Tomás de Aquino são as 5 vias. Isso é o que mais se cobra dentro dos vestibulares. As 5 vias para a existência de Deus. Lembra? Se você não lembra, dá uma olhadinha lá na aula do Tomás de Aquino, ali no final, porque eu não vou ter tempo agora de explicar, são só esses 40 segundos, mas dá uma olhadinha lá e dá uma refletida principalmente nessas 5 vias para a existência de Deus. Beleza? Fica complicado os 40 minutinhos aqui, fica meio espremido, mas é o que eu consegui fazer aqui para dar uma resumida. Valeu, gente!